Bom, na aula de hoje nós vamos discutir coordenadas generalizadas e iremos entendê-las do ponto de vista da aplicação do princípio de Hamilton. Quando você tem um problema físico na qual você possui n coordenadas, para localizar o objeto em descrição, a gente pode dizer que esse objeto tem n graus de liberdade se essas n coordenadas forem independentes entre si. Forem independentes entre si. E eu não estou nem dizendo que essas coordenadas são ortogonais, formam um sistema de coordenadas métrico definido. Não, estou só dizendo que se você tiver n coordenadas que podem descrever num determinado espaço o comportamento de um objeto, de um sistema, se você puder garantir para mim que essas n coordenadas são independentes, eu vou dizer para você que elas também indicam os graus de liberdade do problema. Então, o grau de liberdade você entende como o número de coordenadas independentes para a descrição do problema. Agora, se você tem restrições, as restrições se materializam na forma de relação entre as coordenadas. Então, se você imagina um problema com restrições, essas restrições se materializam como relações entre as coordenadas. Moral da história, aquele conjunto de n coordenadas que eram independentes, talvez algumas delas deixem de ser independentes em relação às outras. Você possa escrever uma em função da outra, de tal forma que essa relação entre as duas seja entendida como uma restrição. Por exemplo, quando se você imagina o vídeo anterior do princípio de Hamilton que foi disponibilizado no canal, na qual nós descrevíamos o comportamento de um pêndulo plano. Esse pêndulo plano, no primeiro momento, ele era escrito em função de x e y. A posição da massa presa no pêndulo, ela era descrita em relação a x e y, coordenadas cartesianas. E aí a gente trazia à tona um parâmetro θ, na qual esse parâmetro θ indicava uma relação entre y e x. Isso era uma restrição. Mas eu tive que construir a partir de um parâmetro θ. Eu poderia não utilizar o parâmetro θ para construir a restrição. Eu poderia ter dito que x ao quadrado mais y ao quadrado era igual ao comprimento do fio do pêndulo ao quadrado. Isso é uma equação de restrição que conecta x a y. Então eu consigo escrever x em função de y. Daquelas duas variáveis x e y originais, eu poderia resumir o problema a uma única variável, no caso x. Na videoaula, a gente acabou utilizando o parâmetro θ porque o parâmetro era mais conveniente do ponto de vista de solução numérica. Facilitava a solução do problema. Mas eu poderia ter feito a solução para x ou para y simplesmente substituindo a relação de x e y na variável que eu queria eliminar. Aí a solução numérica não ficaria tão agradável como ficou, mas sairia da mesma forma. Então a restrição ela se configura como uma relação entre as coordenadas. Quando você tem uma restrição, você elimina uma coordenada, você elimina um grau de liberdade. A restrição restringe e elimina um grau de liberdade do problema. Elimina uma coordenada que antes era livre para o sistema.
Tente conectar o significado das palavras com a forma com que eu tenho as colocado. A restrição elimina uma liberdade, um grau de liberdade do sistema, que antes existia. De maneira geral, eu posso dizer que o grau de liberdade S, vou chamar S de grau de liberdade do sistema, pode ser escrito como sendo o número de coordenadas menos o número de restrições que eu tenho para o problema. Então, cito o exemplo do pêndulo. Nós tínhamos 2 coordenadas e uma restrição. Se não houvesse a restrição, teríamos 2 graus de liberdade. Como havia restrição, o m era 1, então 2 menos 1 passou a ser 1, eu tinha 1 grau de liberdade agora. Então, meu problema se resumiu a 1 grau de liberdade. O grau de liberdade indica para a gente o número de equações de Euler-Lagrange que nós teremos que resolver e o número de equações de movimento de Lagrange que nós teremos ao final da resolução das equações de Euler-Lagrange para solucionar o problema. Mas, insisto, a restrição ela acaba entrando dentro da própria equação de Lagrange, de Euler-Lagrange, quando a gente insere ela na substituição das variáveis. Ok. Agora vamos generalizar essa discussão para a ideia de coordenadas generalizadas. Quando eu peguei aquele problema do pêndulo plano e substituí x e y por θ não era uma coordenada. θ era um parâmetro. O que seria esse parâmetro? Seria algo que você pode medir no sistema, que não necessariamente é uma coordenada do sistema. Ele é mensurável, ele é um mensurável do sistema. Então eu posso medi-lo. Mas ele não é uma coordenada do sistema. Porém, se eu conheço ele, eu defino o sistema. Então é um parâmetro bastante interessante. Esse parâmetro, nesse caso, é um só. Eu consegui encontrar um parâmetro só. E o número de parâmetro coincidia com o número de graus de liberdade. Então esse parâmetro ele era suficiente para caracterizar aquele problema. Esse parâmetro, se ele estiver em número igual ao número de graus de liberdade do problema, ele pode ser chamado de coordenada, ele adquire o status de coordenada, e a gente tecnicamente chama de coordenada generalizada, porém, ele adquire uma nova caracterização. Por eu ter com ele o mesmo número de parâmetros que graus de liberdade do problema, ele passa a ser uma coordenada generalizada apropriada. Enquanto que se eu tivesse números de parâmetros em excesso, ou seja, a mais do que os graus de liberdade, esses parâmetros formariam um conjunto que eu denominaria apenas coordenadas generalizadas. Ou seja, seriam parâmetros que se comportariam naquele contexto como coordenadas e poderiam ser utilizados para descrever o problema. Entretanto, eles estariam em excesso em relação ao número de graus de liberdade que o meu problema tem. Se eu for capaz de eliminar algumas coordenadas generalizadas destas, de tal maneira a incorporar algumas delas dentro das outras, ou seja, relacioná-las, a fim de que o número de coordenadas passe a ser igual ao número de graus de liberdade, essas coordenadas acabam tomando o nome de coordenadas generalizadas apropriadas. Então, as coordenadas generalizadas, nós teríamos as coordenadas generalizadas como sendo um conjunto de parâmetros mensuráveis do sistema
que não necessariamente seriam, ou não necessariamente são, coordenadas no contexto tradicional. Então seria um conjunto qualquer de parâmetros que eu poderia chamar de, sei lá, parâmetros Q. E aí eu posso ter um número N de parâmetros, cada um Q1, Q2, Q3, né? J até N. E esses parâmetros seriam capazes de descrever o problema. Se por acaso esse número N de parâmetros coincidisse com o número de graus de liberdade do problema, eu diria que essas coordenadas generalizadas seriam apropriadas. Eu estaria considerando um conjunto de coordenadas generalizadas apropriadas. Assim, eu posso imaginar que nesse contexto em que parâmetros se tornam coordenadas, ou parâmetros têm o status de coordenada, você pode imaginar um número infinito de conjuntos de parâmetros. Pode ficar inventando. E todos esses conjuntos formariam conjuntos de coordenadas generalizadas. Você poderia usar para descrever o problema. Só que o conjunto mais adequado, aquele que você teria menos trabalho, digamos assim, para solucionar o problema, ou teria um esforço menor na solução do problema, consiste no conjunto cujo número de coordenadas coincide com o grau de liberdade. Então você tem que buscar no universo de coordenadas generalizadas, de conjuntos de coordenadas generalizadas, que você vai poder utilizar para solucionar algum problema, o ideal é que você busque aquele conjunto que tenha um grau de liberdade coincidente com o número de coordenadas, de maneira que as equações de movimento produzidas através da equação de Euler-Lagrange para aquele conjunto de coordenadas tenham uma interpretação suficientemente simples e mais direta possível. Aí você pode me perguntar, quando eu conheço o conjunto de coordenadas apropriadas, eu posso garantir que eu vá ter uma interpretação suficientemente simples das equações de movimento? Aí eu posso dizer para você, sim. Em tese, sim. E não. Porque pode ser que o conjunto de coordenadas apropriadas que você adotou, com os parâmetros que você escolheu, se você escolhesse outros parâmetros, você talvez conseguisse encontrar um outro conjunto de coordenadas apropriadas mais simples. Porque o que define o conjunto de coordenadas apropriadas é o número de coordenadas independentes iguais ao número de graus de liberdade. A parametrização é você que faz. Então, eu posso ter um conjunto formando coordenadas apropriadas com uma parametrização e ter outro com outra parametrização. As equações vão sair e podem ser que para um elas saiam de maneira mais simples, construção, a parametrização que você adotou simplifique mais as equações de movimento ou não. Então isso não é regra. Mas o ideal é que você trabalhe com o conjunto de coordenadas apropriadas, generalizadas apropriadas. Isso vai limitar o número de equações de Euler-Lagrange que você vai ter que resolver. Porque o número de equações de Euler-Lagrange vai coincidir com o número
de coordenadas que você tem no problema. As restrições, elas atuam também. Se você tem um conjunto de coordenadas generalizadas, as restrições podem atuar de maneira a diminuir esse conjunto, te levando até o conjunto que formaria o conjunto de coordenadas generalizadas apropriadas. Então, digamos que o conjunto de coordenadas generalizadas apropriadas, ele além de permitir que você resolva o problema de maneira suficientemente simples e clara, ele absorve as restrições internamente. Você não precisa ter equação fora para poder complementar a solução do problema. Ela vai estar dentro do próprio conjunto. Isso também é algo a ser considerado. Além das coordenadas, você pode também imaginar velocidades generalizadas, porque se você tem uma coordenada, aquele parâmetro pode ter uma velocidade, uma taxa de variação com o tempo. E aí você cria as coordenadas, as velocidades generalizadas. Então, podemos considerar que as coordenadas variam no tempo. Isso daria origem às velocidades generalizadas. As Q.J. Bom, quando você parametriza um problema, você estabelece uma relação entre as coordenadas originais com o parâmetro. Essa relação, ela é mútua, ela vai e volta. Então, pode acontecer de ser conveniente essa troca. Se você conhece as equações de transformação que relacionam as coordenadas originais com um conjunto de parâmetros, coordenadas generalizadas, pode ser conveniente fazer a troca e depois retornar. Então, essa troca pode ser conveniente. Se as transformações que relacionam xi com qj. E aí é legal falar isso porque esse i, eu tô me referindo às coordenadas ortogonais do meu sistema. Então, um sistema tridimensional, eu teria 3 coordenadas ortogonais formando um sistema de coordenadas específico. Esféricos, cilíndrica, cartesiana, retangular, né? Então, seriam 3. Pode ser que a minha troca me leve a um conjunto de coordenadas generalizadas cujo número de coordenadas supere o número de coordenadas, por exemplo, retangulares. Eu tinha 3 e fui para 4, tinha 3 e fui para 5. Isso pode acontecer. Então, você precisa conhecer essa transformação que faz, essa equação de transformação que leva você de um conjunto a outro. A gente pode condensar essa notação que eu acabei de escrever assim, ó, x de alfa i do tipo qj de t.
Aí você entende que aqui você pode ter uma relação de x com várias coordenadas generalizadas. Não precisa ser x1 para q1, x2 para q2, x3 para q3. Você pode ter x1 igual a q1 mais q2. E aí, é aquilo que eu tinha dito. Nesse caso, você tem um número de coordenadas generalizadas que supera o número de coordenadas originais. A velocidade, né? Só para ilustrar, esse alfa, ele varia aí de 1 até n, onde n seria o número de coordenadas que você propôs no problema. I varia de 1 até 3, é o número de coordenadas ortogonais do sistema, que formam um sistema propriamente dito. E J indicaria o número de coordenadas apropriadas que você tem, na qual esse J varia de 1 até S. Então eu posso ter várias transformações, eu posso ter um número n de transformações que me levam de x até o conjunto de coordenadas apropriadas. Esse conjunto de coordenadas apropriadas, eu tenho um número de variáveis que coincide com o grau de liberdade. A velocidade generalizada seria... Ela acabaria tendo o mesmo comportamento, né? X ponto também, ele dependeria... E aí o meu x ponto pode depender de QJ ponto e T. Não necessariamente só do Q ponto J. A velocidade ela pode depender da posição também, da coordenada generalizada. Cito o exemplo do problema do pêndulo plano. Eu escrevi x ponto como sendo m, l, θ ponto, seno θ. Perdão, cosseno θ. Então perceba que nesse caso x dependia de θ ponto e de θ. Então a velocidade ela pode ter uma transformação que construa essa lógica. Além disso, você tem as suas equações de restrição. Você pode ter m equações de restrição. M equações de restrição. Por exemplo, equações do tipo f de k, x alfa i de t igual a 0. Onde o k vai de 1 até m. Teriam m equações de restrição na jogada. Vamos ver um exemplo só para ilustrar o que a gente está querendo chamar a atenção. É o exemplo 7.1 do livro do Merriam, de mecânica. E ele pede que nós encontremos um conjunto adequado de coordenadas apropriadas generalizadas para um ponto material na superfície de um hemisfério de raio R com o centro na origem. Então, só para desenhar, aqui está o hemisfério e eu tenho um ponto que está se movendo sobre esse hemisfério. Se você fosse escrever aqui, como eu falo, um hemisfério, isso aqui é tridimensional, né? Então é tridimensional. Você tem x, y e z de coordenadas. Existe uma relação entre as coordenadas. A relação
é essa aqui, x² mais y² mais z² menos r² igual a 0. Isso em coordenadas retangulares. Z maior do que 0, porque eu estou no hemisfério específico, só para dizer que é só num lado da calota. E eu vou escolher um conjunto de coordenadas generalizadas. Aqui a sugestão para esse tipo de problema é escolher os cossenos dos ângulos entre os eixos e a linha que conecta a partícula até a origem. Então, eu vou, por exemplo, botar a partícula aqui nessa posição, vou imaginar uma linha aqui e existem ângulos em relação a cada eixo. Esses ângulos, eles podem, por exemplo, gerar cossenos. Então, a minha parametrização vai relacionar a coordenada x com o cosseno desses ângulos. Então, nós teríamos a seguinte situação. Eu vou definir aqui Q1 como sendo cosseno do ângulo entre a linha que demarca o ponto P e o eixo x. Então, esse ponto aqui é o meu ponto P. Vou definir, aí entenda, se você está definindo como o cosseno do ângulo que demarca a linha até o eixo, é como se você estivesse pegando essa linha e projetando ela sobre o eixo. Então, o cosseno faz a projeção. Então, esse cosseno aqui seria igual a x sobre r. A mesma coisa que 2. Posso fazer isso com x. Então, com y. Teria cosseno da linha que une o ponto P com y. E aí, é a projeção da linha no eixo y. Então, y sobre r. E o Q3 seria com z. Cosseno de P com z. Então, seria z sobre r. Bom, você poderia dizer, bom, como é que você pensou nisso? Cara, o que eu estou dizendo, existe uma infinidade de conjuntos de coordenadas generalizadas. Eu estou chutando um, estou inventando um. Eu poderia ter inventado outro. A gente está inventando o que está no exemplo do texto. Conveniência. E aí, se você observar esses conjuntos, esse conjunto Q1, Q2, Q3, se você utilizar a equação que define o hemisfério, nós podemos relacionar essas coordenadas. Eu teria que Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado mais Q3 ao quadrado é igual a 1. Então, eu estou só simplesmente escrevendo um ponto do hemisfério com outras coordenadas. Essas coordenadas aqui, ó, elas não são as apropriadas. E aí, por que eu sei que elas não são as apropriadas? Basta você observar que, a partir da equação que define um ponto sobre o hemisfério, é possível escrever uma coordenada em relação à outra. Por exemplo, posso escrever Q3 ao quadrado como sendo 1 menos Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado. Aí, ó. Ou seja, existe uma relação entre Q3, Q2 e Q1. Isso aqui é o que configura uma restrição. Ou um vínculo, né? Ou um vínculo. Então, aquelas três coordenadas que eu acabei de criar não são as coordenadas generalizadas apropriadas. Simplesmente são coordenadas generalizadas. Eu sei que elas não são apropriadas porque a restrição do hemisfério conecta elas. Então, isso aqui é uma equação de restrição. Bom, essa equação de restrição nos mostra
que Q1 e Q2 é que são as coordenadas generalizadas do problema. Se eu só conhecesse as duas, eu seria capaz de descrever o problema. Se eu aplicar a equação de Euler-Lagrange para as duas, eu consigo solucionar o problema. E aí eu obtenho Q3 depois por tabela. Então eu aplico para obter Q1 e Q2. E obtenho Q3 por tabela em seguida. Então, o meu conjunto de coordenadas, né, Q1 e Q2, seriam, né, formariam o nosso conjunto de coordenadas generalizadas. E se você considera esse conjunto de coordenadas generalizadas apropriadas juntamente com a restrição que a gente definiu ali em cima, esse problema se torna um problema solucionável. O exercício que eu sugiro, na verdade, agora, é um exercício no contexto... É um exercício no contexto de olhar problemas e tentar criar conjuntos de coordenadas. E, naturalmente, buscar esse conjunto de coordenadas a fim de que elas sejam as coordenadas apropriadas do sistema. Isso é algo que você precisa experimentar várias vezes para, digamos, ter um grau de maturidade razoável a ponto de, numa situação nova, poder propor um caminho de solução. É o tipo de coisa que vai exigir, digamos assim, a maior exposição possível a situações de problemas. Somente olhando o que eu te mostrei, somente a definição, né? Porque isso aqui é uma definição, somente olhando a aplicação que eu propus, isso não é suficiente para você entender. Não é suficiente para você fechar a questão no assunto. Você precisa ver outras situações de problema. Mesmo aquelas que você nunca viu e não consegue dominar, experimentar possíveis coordenadas é uma solução. É claro e natural que a evolução dos anos, desde de Hamilton até hoje, já manifestam na história diversas situações, problemas que foram solucionadas com um determinado conjunto de coordenadas. Então, revisitar essas soluções é uma forma de você adquirir experiência para as novas soluções. Então, fatalmente você vai precisar rever. O restante do capítulo o restante do capítulo 7 do Mélio vai nos oferecer mais opções de exemplos, mais situações de problema, na qual a gente pode, por exemplo, observar como foi a proposta de solução para a construção de um conjunto de coordenadas generalizadas apropriadas para aquele caso. E isso vai, sem dúvida, nos dar bagagem para os próximos. Então, a minha sugestão forte é no sentido de que a gente continue fazendo exemplos, né, com o intuito de buscar essa estrutura. O exemplo do pêndulo plano, que está na aula anterior, no canal, é um exemplo a mais sobre isso, na qual você parametriza com θ e θ se torna a sua coordenada generalizada apropriada quando você soluciona o problema a partir dele. Você encontra a relação entre x, y e θ. E aí, bom, mas eu quero a solução em x e y. Nada lhe impede de retornar, já que a transformação é conhecida, se ela vai, ela volta. Então, basta você retornar para x e para y. Isso é importante.
o que a gente quer que você perceba, que nós queremos que vocês percebam, é que essa troca de variáveis é uma troca que deve ser pensada sempre com o intuito de simplificar o problema para você. Num primeiro momento, você tem que buscar uma simplificação numérica, uma simplificação matemática que te permita solucionar o problema mais fácil. E se você ainda assim quiser uma solução com coordenadas específicas, faça a transformação de volta. E aí remeta a resposta naquelas coordenadas que você queria. Talvez a resposta não fique tão simples como ela ficaria com a coordenada generalizada. Mas, por outro lado, você entendeu que o papel das coordenadas generalizadas na discussão é o papel de mediador entre o problema e a solução definitiva. Onde o caminho que você adota utilizando coordenadas apropriadas é um caminho na qual, numericamente, você vai ter vantagem para a solução do problema. Bom, agradeço a atenção de vocês, deixe o seu joinha aí e se inscreva no canal.